Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, tudo bem? Esse é uma edição extra do podcast Tubocast, que a gente vai pensar um pouquinho questões variadas aí. A gente sentiu essa necessidade e resolvemos conversar um pouco. Oi, gente, como que vocês estão? Então, eu tô bem, a gente se fala sempre, nós três, mas eu tô bem tranquilo, com alguns problemas resolvidos, mas tô bem. Conseguiu. Bom, eu tô bem também, apesar de que esse período, nessa data de hoje, por ela representar um marco histórico, ela demanda muito da gente reflexões e trabalhos e luta e militância, enfim. Inclusive, eu acho que é um pouco sobre essa data, né, sobre o dia de hoje que a gente vai se debruçar um pouquinho mais. É isso mesmo, meninos? Sim, isso mesmo. A gente pode falar sobre isso, sobre o que a gente quiser, na verdade. Uhum. A gente podia começar falando um pouco sobre a data e depois a gente faz o que a gente tinha combinado antes de lembrar que hoje era hoje. Tranquilo. Vamos lá, então, para quem está nos ouvindo, é o seguinte, a gente estava morrendo de saudade um do outro e para ter um pretexto, né, para falar aqui com vocês, a gente criou esse podcast extra e tudo, em alusão a esse dia, mas também a gente vai falar outras coisas, enfim, bem variado aqui o tema hoje. Então, eu não sei se vocês viram que saiu uma entrevistinha que eu dei para a Rede Brasil Atual. Conseguiram ver isso? Sim, eu vi, você mandou lá no grupo, achei bem legal. Ainda não vi, me perdoe, mas prometo que vou ver. Você nunca vê nada no grupo, viado. Edita essa parte. Não vou editar, não. Vai ficar aí. Não vou editar nada. Esgoto. É sobre a questão da vulnerabilidade das pessoas LGBTs com relação, na pandemia. E ficou uma reportagem bem legal, viu? A jornalista escutou de pessoas do sul ao norte do Brasil. E todas as letrinhas do LGBTI+. Sempre quando a gente pensa vulnerabilidade em relação à população LGBTQI+, relacionada a outras doenças, é bem comum, digamos, um avanço, um crescimento, né, epidemiológico dentro desse grupo, em virtude de uma série de questões, mas eu acredito que uma das principais que contribui é justamente a estigmatização, a homofobia, o modelo heteronormativo, ou seja, esse modelo que a gente vive em sociedade, que normaliza, né, que deixa como normal apenas determinado perfil de orientação sexual e estigmatiza outros, ele não adoece apenas do ponto de vista psicológico, mas adoece de várias formas, porque torna muitas vezes essas populações mais vulneráveis à aquisição de uma série de patologias, né? Isso. E só para vocês saberem, assim, o ouvinte, né, o título dessa matéria é Do Norte ao Sul, como a pandemia afeta a já vulnerável população trans. Apesar do título falar da população trans, né, que é mais vulnerável no Brasil, mesmo fora da pandemia, a matéria aborda todas as letrinhas do LGBT. Eu tô dando uma olhada aqui enquanto você fala, eu tô dando uma olhada nessa reportagem. Eu acho super importante o destaque para a população trans, porque inclusive isso tem a ver um pouquinho com o que eu quero comentar sobre esse dia, né, hoje aqui com vocês. Exatamente hoje, fazem 30 anos da despatologização da homossexualidade pela Organização Mundial de Saúde. Por isso que nós celebramos, né, o dia 17 de maio, um dia de combate à homofobia, LGBTfobia e tudo, né? Não é bem uma data a se comemorar, né? Mas é uma data pra gente relembrar momentos de luta que a gente teve. Nós temos duas grandes datas, né? Temos aí o dia 28 de junho, que é um dia de lembrança, né? Relacionado à revolta de Stonewall e tudo. E o 17 de maio, eu acho que é um tanto de celebrar, sabe? Porque marca uma mudança de visão, marca uma mudança de contexto, né?
na verdade, a confirmação daquilo que nós, como profissionais de saúde, já sabemos há muito tempo, que não existe apenas um modelo, uma forma, né, de você manifestar a sua sexualidade, sua orientação sexual. Existem múltiplas formas e nenhuma é mais ou menos legítima do que a outra. Né? Então, por que eu comentei que é importante nessa matéria que o Guto citou? Por que eu falei que é importante o destaque da população trans? Porque a gente tem 30 anos de despatologização da homossexualidade, mas a gente tem bem mais pouco tempo de despatologização da transexualidade, né? Então, a população trans dentro do universo LGBT, dentro do universo de diversidade sexual e de gênero, é uma população que está muito estigmatizada ainda. E é uma tendência hoje que a gente vê dentro dos movimentos sociais de diversidade, o merecido destaque que é dado à população trans, às pessoas trans. Até porque o problema da transfobia é muito importante no Brasil. Então, eu acho que é mais que justo que a gente dê um destaque para essa população. Inclusive, se tiver alguma ouvinte ou algum ouvinte trans que queira participar do nosso podcast, está aberto para essa participação. Queremos ouvi-los e ouvi-las. Vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer rede social pelo @tubocast, ou podem mandar um e-mail para a gente para tubocast@gmail.com e a gente entra em contato de volta se vocês quiserem participar. Agora em junho tem o mês da diversidade, a gente quer fazer algumas coisas diferentes pro mês da diversidade, então os nossos canais estão abertos para vocês entrarem em contato com a gente. É muito importante a gente lembrar desse dia, seja comemorando, seja fazendo homenagem, seja lembrando de uma forma com pesar, mas é muito importante que o 17 de maio ele permaneça sendo lembrado pelas gerações, porque ele traz uma discussão que é muito cara, que vez ou outra a gente vê alguns profissionais de saúde tentando, infelizmente, retomar a ideia de patologização da homossexualidade, né, ou da bissexualidade, né, como se fosse uma doença, né, como se fosse um problema psicológico. A gente até hoje tem profissionais da área de saúde. Eu, como psicólogo, preciso lembrar que nas recentes eleições para compor, né, os conselhos regionais de psicologia no Brasil, nós tínhamos, né, várias chapas religiosas fundamentalistas defendendo, inclusive, essa proibição que existe no nosso código de ética de vender aí uma suposta cura, né, da homossexualidade ou uma tentativa de reorientação sexual. Em março fez... Em março fez 21 anos, né? Em março fez 21 anos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, né? Que não pode ser tratado a homossexualidade como patologia aqui no Brasil. Sim. E isso quer dizer, e é muito importante a gente deixar isso muito específico aqui, pessoal que nos ouve, não é que a gente está dizendo que nós não podemos adoecer, né? Só que a questão é a seguinte: nós, pessoas, adoecemos porque somos pessoas e o adoecimento faz parte de todo mundo, né? Ou seja, se nós sofremos de depressão ou de qualquer outro problema psicológico, isso tem a ver com uma série de fatores. Entre aspas, culpa não é da orientação sexual. Ou seja, existe depressão, existe uma série de problemas psicológicos em todas as comunidades, né? Seja hétero, bi, gay, enfim, seja qual for. Então, não existe exclusividade, né, quando a gente fala de patologia. Então, não há por que justificar uma patologização. O que nós entendemos, né, que é muito adoecedor para a comunidade LGBT é o modelo heteronormativo, porque na medida que marginaliza, na medida que coloca como um transtorno, isso adoece a pessoa, né, porque a pessoa ela não se sente normal dentro desse universo que a rejeita. Então, eu até coloquei nas minhas redes sociais há pouco tempo, 17 de maio tem que ser todo dia, porque todo dia há luta, e a luta continua.
Então, um dos temas essa matéria que eu citei, deixa eu até falar o nome da jornalista, né, para dar os créditos a ela, que fez uma matéria muito boa. A jornalista se chama Clara Assunção, tá? É da Rede Brasil Atual. E um dos temas é justamente como a comunidade LGBT tem reagido à questão da pandemia de coronavírus. E aí um dos temas é como uma parte substancial da comunidade não tem tomado medidas de segurança, né, para prevenção do coronavírus, e tem continuado continuado aquela rotina de pegação, né, tanto nos aplicativos quanto nos locais de pegação. Não que a gente seja contra, não é isso, não é questão de moralismo, é questão de autocuidado, pessoas não terem um carinho consigo mesmas, assim, e acabarem ou relativizando a pandemia ou usando de racionalizações para não tomar os devidos cuidados, né? Não continuar indo em barzinho, continuar indo em lugar de sexo. E ontem eu fiquei bem chateado, não sei se vocês viram, eu recebi 2 vídeos do centro de Curitiba, assim, com os bares lotados, assim, eu fiquei bem preocupado, assim, com isso. E assim, eu não fiquei nem preocupado, eu fiquei extremamente chateado, porque já tô cansado de ficar em casa, 60 dias em casa, sabe? Eu tô saindo só para coisas, assim, extremamente necessárias, tipo, ir no mercado e pagar as contas. É só para isso que eu tô saindo de casa. Mercado nem mais eu tô saindo, tô fazendo por aplicativo, e eu tô extremamente puto com isso, porque eu quero sair de casa. Eu quero voltar a ter a minha vida normal, e desculpa quem tá ouvindo, mas esse bando de arrombado não fica em casa, não cega o cu em casa, sabe? Eu já tô, assim, eu imagino que eu que estou assim, que saio com uma certa frequência, tipo uma vez por semana, uma 2 vezes por semana, já tô de saco cheio. Eu imagino, por exemplo, o Augusto, que tá todos os dias em casa, que saiu no máximo 3 vezes de casa, que deve o quão, sabe, puto da cara que não tá podendo sair. Então, o que as pessoas não entendem é que quanto mais as pessoas aderirem ao isolamento social, mais rápido a gente pode ir afrouxando esse isolamento social, né, essa quarentena. E as pessoas não entendem isso. Inclusive, eu sempre uso o exemplo da gripe espanhola para falar, né, para o pessoal, cidades que aderiram à quarentena, né? A gente tem o exemplo aqui no Brasil, que Belo Horizonte foi uma cidade que aderiu à quarentena em 1918 e não teve tantas mortes que nem Rio e São Paulo, que tentaram fazer medidas, digamos, flexíveis, né? E não determinaram, por exemplo, fechamento de comércio, de escolas, como em Belo Horizonte. E nos Estados Unidos também, a gente tem o caso da Filadélfia, que não fechou tudo e teve um monte de morte, e o próximo que foi São Luís, que tudo e teve pouquíssimas mortes. E às vezes um pouco... Augusto? Eu fiquei chateado, até passei os vídeos para São Paulo, essa que fez a matéria, para ver se ela aborda, se rola uma matéria, talvez, sobre como os 3 estados do Sul estão lidando. Eu só quero comentar em cima isso que você trouxe, aliás, do que vocês estão trazendo, né, tanto você como o Julinho, que é mais do que compreensível esse estresse que a gente vive, que a gente está vivendo em virtude desse isolamento imposto, né, desse distanciamento imposto. Até porque a minha tese, a minha visão disso tudo, é que nós vivemos há muito tempo já numa sociedade que é individualista. Mas era um individualismo meio que disfarçado, né? Mas eu não acho que a gente saiu de um lugar assim de totalmente integração, onde todo mundo se sentia integrado, né, coletivizado, para um lugar de total isolamento. A diferença é que agora esse isolamento está sendo imposto, a gente não tem mais a opção, né, de ir para um barzinho, de ir para uma festa, mas antes havia. A questão que eu acho que a gente pode
ficar disso tudo, e a gente conversou isso inclusive no primeiro episódio, é o que esperar de um mundo pós-pandemia de Covid? Será que as relações sociais, tanto e isso tanto presenciais como as relações virtuais, né, vão mudar nossa forma de ver o outro, de tocar o outro, de ouvir o outro? Eu acredito que algumas mudanças comportamentais podem vir, só que, claro, a gente precisa passar esse momento, mas esse desabafo aí, né, do Julinho em relação a esse sentimento, né, de estar preso em casa, é um desabafo, né, é legítimo, porque não é fácil, ainda que a gente entenda que é necessário nesse momento, para não superlotar o sistema de saúde, mas todos nós sabemos que não é fácil. Mas eu acho que podem sair reflexões interessantes a partir desse momento, né? Assim, só que a gente precisa ainda de um tempo para amadurecer algumas coisas. Vamos sofrer por enquanto, chorar o que tem que chorar, e vamos fazer isso em casa. Mas vamos fazer isso sim. Vamos desabafar quando puder. Abrir a janela e gritar: eu quero sair! Eu quero ver gente! Eu quero bater perna! Eu brinquei no Facebook, né, de que a previsão inicial, nem sei se mudou, acredito que já deve ter mudado pelo Ministério da Saúde, era de que o começo da diminuição do pico, né, da pandemia no Brasil aconteceria em setembro. E aí eu falei que seria o 7 de setembro, mais bem comemorado, né, por todo mundo. Mas eu acho que não está mais para setembro. Então, não. Eu não sei exatamente quando vai diminuir o pico, né? E mesmo que diminua, vai ser uma diminuição gradual. E esse momento pelo qual nós estamos passando não tem um prazo, assim, né? De quando as coisas vão acontecer. É tudo um pouco incerto. E aí eu acho que isso também gera estresse, Julinho e Guto. Essas incertezas, né? Eu tô preso em casa, mas até quando? Como é que vai ser? A gente vive hoje num cenário de muitas incertezas, e isso também gera angústia, também gera estresse emocional. Questão econômica, né? E a gente está falando os três de um lugar muito privilegiado, mesmo assim tem uma pressão econômica muito forte, né? As contas se acumulando, enfim, porque hoje em dia, não sei, a maioria das pessoas é autônoma, fica difícil. Por exemplo, meu caso, que sou jornalista e tradutor, e trabalho também com questão de direitos humanos, tá? Com o isolamento social fica bem difícil trabalhar, e aí as contas estão se acumulando. Vai ser bem importante a gente escutar a próxima participação especial, né, no Tubocast, que vai ser a Jana, do movimento Fechados pela Vida, um movimento aqui de comerciantes aqui de Curitiba, que resolveu montar um grupo para continuar fechado, apesar da prefeitura ter permitido, né, abrir o comércio, mesmo com a epidemia, né, acontecendo e com a subnotificação gigantesca que está acontecendo em Curitiba e no Paraná. Mesmo assim, eles mesmo com prejuízo para eles, né, eles continuam fechados. Então é um pessoal que a gente quer dar voz, né, e que fazer o papo com ela na terça-feira. E aí sai no próximo sábado, tá? E é bem importante a gente ter pessoas do nosso lado nesse momento, como a Jana, né, que a gente vai entrevistar na terça, porque a gente vê, por exemplo, o Júnior Durski, é o dono da Sanduicheria Assassina, gosto de chamar assim carinhosamente de Sanduicheria Assassina, que reclamou que o movimento do restaurante dele caiu a 10% do normal. Eu espero que caia muito mais. Eu espero que chegue a 0, no fundo do meu coração. Eu desejo a falência desse bosta. Eu apelidei o hambúrguer de hambúrguer nazista. Porque no fundo a filosofia de algumas pessoas vão morrer e tudo bem. É a filosofia do eugenista. É nazismo. Sim. Isso é inevitável, as pessoas fracas vão morrer. É isso. A gente está só fazendo um produto. O que não deixa, de ser uma triste realidade, né? Essa seleção natural, entre aspas, natural capitalista, de fato, quem vai se sacrificar em nome do Deus do capital vai ser a população mais pobre.
periférica. Eu tenho muita preocupação com a entrada desse vírus nas comunidades indígenas, né? quilombolas, enfim. Tem uma série de vulneráveis economicamente no Brasil, tem uma série de vulneráveis que a gente sabe que vão ser realmente sacrificados, né, em nome desse culto ao capital, ao lucro, que não pode parar. Então a indignação de muitos grandes empresários é a indignação de que esse lugar, né, de privilégios seja colocado em questão. Eu vejo que isso, inclusive, acontece com alguns pastores de igrejas neopentecostais. Quando a gente pensa em movimentos religiosos hoje no Brasil, a gente vê uma grande divisão. Nós vemos líderes de igrejas e demais instituições religiosas, né, terreiros, enfim, centros religiosos, mantendo o isolamento, pedindo para os fiéis permanecerem em casa, enquanto que a gente tem do outro lado os grandes líderes, e não é coincidência, né, que esses líderes religiosos sejam os mais milionários no Brasil, condenando o isolamento social e pedindo desesperadamente para o governo a reabertura dos templos. É nessas horas que a gente vê, de fato, quem é empresário. Eu não sei se a gente... quem está olhando mais o dinheiro do que as pessoas. Ouvinte neopentecostal. Graças a Satã, que a gente não tem. Podemos ter, sim. Mas... Nunca diga isso. se o podcast estiver passando de madrugada, enfim. Quem mas sabe, esses né? Neopentec, que a gente chama carinhosamente de Neopentec, são um bando de bosta. Eles só querem saber do dinheiro do povo, querem se alimentar da fé alheia, e eles fazem isso... Assim, ó, eles devem ter algum curso interno para ensinar a pastora a enganar pobre trouxa. Certeza disso. Eu tenho certeza disso. A exploração das pessoas pelo sistema capitalista, ela vem de várias formas, inclusive pela via religiosa. Então, quando a gente fala de igrejas neopentecostais no Brasil, pelo menos as principais, as maiores, nós podemos falar tudo, menos que elas não estão adequadas ao sistema capitalista atual, porque Sim, elas vendem elas são empresas, não são igrejas, são empresas. São empresas, não são igrejas. E é um produto maravilhoso, né? Porque se ele dá defeito, a culpa não é do vendedor, ou seja, é porque você não teve muita fé. Então deposite mais, né? Busque mais a Deus, Exato. Que você vai obter a sua cura, a sua prosperidade material, né? E contribua. Eu não acho que todos os fiéis dessas e de outras instituições religiosas sejam pessoas, como é que posso dizer, que têm essa consciência. Muitas vezes existe uma alienação e uma falta de senso crítico que a gente vê que tem reflexo, né, com a baixa qualidade da educação no Brasil. Tu me diz. Então é uma série de Diego, questões que tem que ser trabalhadas. Eu conheço alguns neopentecostais que têm faculdade, formado em muitas graduações e que depositam quantidades enormes de dinheiro em conta de pastor. Tu vai me desculpar. Eu conheço. Mas a predominância, eu falo em estudos, Julinho, a predominância do público não é das pessoas de nível superior completo, não é de pessoas nem com ensino médio completo. A predominância de determinados grupos, né, que formam essas igrejas, são de pessoas mais vulneráveis economicamente. E assim, a forma melhor de combater toda essa exploração que a gente vê acontecendo de várias formas tem que ser pela via da educação. Mas uma educação crítica, uma educação que desconstrua, não uma alienação. E aí quando a gente vê, por exemplo, esse desgoverno federal, né, falando de que vai tirar a alienação da esquerda e tudo, está falando de uma alienação do mesmo jeito, falando de uma ideologização, falando de uma ideologização de direita de péssima qualidade, né? Quando o nosso querido, entre aspas, querido, né, ministro da Educação fala que vai acabar com a doutrinação nas universidades públicas, ele devia se preocupar com a formação de um ensino de qualidade e crítico em todas as instituições acadêmicas. E ser crítico é debater, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, que às vezes a gente até se preocupa, né? Opa, será que a gente pode? Será que a gente não pode debater? Mas a função
da imprensa, a função da escola é produzir esses espaços de debate. Vamos debater aqui direita, esquerda, Revolução Francesa. Vamos debater aqui neoliberalismo, comunismo, anarquismo, social-democracia. Vamos debater. E debate é debate. Não tem, não é uma guerra de quem vai vencer quem. O governo não tem nenhum interesse então, em senso crítico. Eu acho que esse senso crítico falta. Inclusive, estão tirando dinheiro da ciência, das ciências humanas. Exatamente. E aí usa de um pretexto. Sim, usa-se de um pretexto. Então, eles estão, inclusive, tirando dinheiro da ciência. Pode falar, Guto, não desculpa. só das ciências humanas, mas as ciências humanas têm sido as mais atacadas, assim, porque eles justamente não querem que exista no país profissionais críticos, porque aí é mais difícil de manipular, né, pessoas com consciência crítica. Então eu acho que faz parte. Em relação a isso que o Guto estava comentando, a gente sabe que a nível mundial existe uma tendência de desvalorização das ciências humanas, né? O que tem a ver muito com a questão do capitalismo, enfim. Só que no Brasil isso acontece de uma forma muito mais aprofundada e tem a ver, sim, com o atual governo. E a gente percebe o quanto isso é prejudicial para a academia, porque as ciências humanas, a filosofia, as ciências humanas, elas são tão importantes quanto as ciências naturais, quanto as engenharias. Elas são importantes para o desenvolvimento de várias formas. Eu sempre gosto de usar o exemplo da nossa querida filósofa Marilena Chauí, né? Quando ela inicia a pergunta do livro dela, afinal, para que serve a filosofia? E aí ela diz que se a pergunta for uma pergunta tecnicista, a filosofia não serve para nada. Mas se a pergunta for uma pergunta de reflexão, a filosofia serve para tudo, porque é a mãe de todas as ciências. Então, o pensar sobre é fundamental, independentemente da carreira que a gente aqui de um livro que eu ganhei no meu aniversário. E então, aí só não. Da filosofia para mas a filosofia, então, mas a filosofia não deixa de ser uma arte. Só que aí, como a gente estava falando dessa coisa da religião, sim, eu achei uma do Marcos Visnati que chama Deus tem AIDS. E aí tem um trecho muito interessante, assim, que fala assim: por que te escondes no papel Bíblia, perdigotos de pastores arguto? Não tens artérias que jorrem, cravadas nos pregos, que fácil estar na eternidade imóvel e insensível, em madeira, pensamento e folhinhas de calendário. Aí tem uma outra parte aqui, que eu achei bem interessante também. Entre atraques com rapazes babacas, entre amores de verdades e casados, faz décadas, nos rabos de um gosto de látex que as mulheres não farejam. O Filho de Deus, um viro manso, Pôncio Pilatos e Barrabás, renova teu medo da morte. Agradece a companhia indiferente, os covardes que gaguejam e te negam. É como qualquer outra coisa, essa esponja encharcada de vinagre. Mata a sede e dá a saúde até que acabe. Forte, né? Bonito. Essa poesia está num livro bem interessante, chamado Tente Entender o que Tento Dizer. Fala, que é um livro, uma seleção de poemas feitas pelo Ramon Nunes Melo, que aborda a questão do vírus HIV. São só poesias, é da editora Bazar do Tempo. São poesias que têm alguma coisa a ver com a temática do HIV e da AIDS. E tem várias que como elas não abordam diretamente, às vezes, a questão do vírus HIV, elas abordam a questão da saúde, né, a questão do vírus, das doenças em geral, enfim. E eu achei que era... Não custa nada lembrar que nós temos a pastoral da AIDS, né? As pastorais são um braço bem importante da Igreja Católica, no sentido de que as pastorais são um importante braço, né, da Igreja Católica, no sentido de serem grupos aí muito inspirados na teologia da libertação. E eu realmente acho que esse Jesus aí, que caso, né, tenha existido, enfim, como pessoa aqui na Terra, caso ele tenha andado aqui entre nós, ele seria expulso de muitas igrejas conservadoras hoje em dia. Porque com quem que ele andava na época, né? Prostitutas, os aidéticos da época, né, que eram os leprosos, ou seja, quem tinha hanseníase. A hanseníase era uma doença maldição. Então,
se a pessoa tinha hanseníase nos tempos bíblicos, é porque ela estava amaldiçoada. O que dá para a gente fazer um paralelo, né, com várias doenças maldição hoje em dia, né, entre elas a AIDS, o HIV, né? Então, se a pessoa adquiriu, é porque ela está sendo punida, né, culpada. Então, é bem interessante quando a gente faz essas analogias, né, de pensar o divino, pensar religiosidade, espiritualidade para além das caixinhas também. E então, tem padrão. mais uma poesia aqui, a do Chacal, que eu tinha preparado para ler. Se vocês quiserem, eu posso ler. É bem curtinha, não é comprida que nem a outra. Se chama Escrevo com Todas as Letras. É do Chacal, né? O Chacal é aquele músico mineiro também, que é poeta também. E começa assim: eu quero o amor livre pro que der e vier. Eu quero você fora do armário da caixinha do quadrado. Eu sou do grupo de risco. Só me interessa o que vem do outro. Toco com todas as teclas. Pinto com todas as cores. Não quero mais do mesmo. Eu quero mesmo o outro. Não sei, gostaram? Não é todo mundo que tem hábito de ler poesia, né? É curtinha, é legal. Perfeito. Eu acho sugestão, Guto, acho que era legal, colocando, claro, todas as notas, mas nas descrições, quando a gente for colocar nas redes sociais, colocar, né? Transcrever esses trechos aí, se possível. Sim, para as pessoas o título verem, ou pelo menos poesia, dizer os títulos, essa né? poesia tá naquele livro que eu acabei de falar, né? Fica até como dica, que é Tente Entender o que Tento Dizer. Eu ganhei esse livro do meu namorado no meu aniversário do ano passado. Então, eu tenho mais uma dica para vocês que eu tava... Bacana. Não, que eu tava lendo antes da gente começar a conversar. Diga, um texto Guto. do Paul Preciado, né? Que é um filósofo espanhol, transexual. E ele foi publicado no El País, da Espanha. Mas dá para ler, para quem não lê espanhol, dá para ler no navegador, é só pôr para traduzir. E se chama Aprendendo com o Vírus, né? Só que está em espanhol, Aprendendo com el Vírus. E é um texto bem interessante, assim, tem vários trechos bem instigantes, né, para quem gosta dessa reflexão, assim, e tem um trecho assim bem legal, assim, que eu acho que talvez seja uma interpretação do que está acontecendo com a gente agora. Ela diz assim: o que está sendo testado em escala planetária por meio do gerenciamento do vírus é uma nova maneira de entender a soberania, em um contexto que a identidade sexual, racial, está sendo desarticulada. Então, uma das teorias dela é que todas as identidades estão sendo desarticuladas por uma nessa transição da sociedade industrial, né, da economia industrial, para uma economia material, onde as pessoas não são mais reguladas por instituições, como eram, por exemplo, a escola, a fábrica, né? Isso ela retoma a questão as ideias do Foucault, para serem reguladas por questões biomoleculares, digitais, e a questão da informação. Então, o corpo e a questão digital e a questão da informação passam a ser novas formas de controle, tanto das pessoas quanto dos grupos sociais. Então, esse texto aí está no El País, e é bem interessante, assim, para quem tiver a paciência de ler, né, ou em espanhol, ou o texto traduzido para o português, dá bem para ler, eu acho, apesar de não ser um texto super fácil. Eu vou mandar para vocês depois o link. A gente pode colocar, eu acho. Bacana. Eu acho que a gente pode colocar também na descrição do episódio, se vocês quiserem. Bacana. Se vocês acharem legal. Podemos. Sim. Eu conheço algumas coisas do trabalho do Paul, acho importantíssimo. O trabalho é muito questão de corpo, identidade, sexualidade, gênero. Então, é um filósofo aí que vale a pena, contemporâneo, que vale a pena a gente, quem se interessa por essas temáticas, dar uma lida nele. Então. Mais alguém? Não, tô de boa. Podemos. Gente, não sei, então, vocês que sabem. A gente pode ir encerrando? Não, gente, meu Deus. É que eu tô... É porque esse seria um mini podcast, não? Eu queria a gente
dar uma risada. A gente falou muito, muito sério, vamos dar uma descontraída. Eu pensei em falar algumas outras coisas. Meu Deus, vocês estão... É domingo, vocês vão fazer alguma coisa amanhã, eu não tô sabendo. Social, como sempre. Tá. Por ser domingo, então eu vou falar um trecho de uma música da Maria Bethânia que eu amo, né? Eu acho que tem muita cara de um fatídico domingo à tarde, mas aqui tá à noite, enfim. E quem escutar pode ser de manhã, na terça-feira, então tá valendo. Eu não sei se ela tirou de algum poeta, que nem ela fez com as cartas de amor, né? Mas eu gosto muito quando ela fala na música Que Me Levem os Meus Fantasmas, de que serve ter o mapa se o fim está traçado, de que serve a terra à vista se o barco está parado, de que serve ter a chave se a porta está aberta, para que servem as palavras se a casa está deserta. E quem que é essa letra, você sabe? Como é que é o nome da música? Bom, como é que é o nome da música? Canta é a Maria Bethânia. Quem canta é na verdade, a Maria Bethânia recita, é bem dela, né? A Maria Bethânia, ela recita esse poema na canção dela, Quem Me Leva os Meus Fantasmas. Mas eu não sei se ela extraiu de algum poeta ou se ela escreveu. O Júlio quer falar de coisas divertidas e nós também falando de coisas poéticas ou coisas sérias, né? Então, eu quero... Não, eu quis dar saco mesmo. É bem depressiva a música, né, minha cara? O nome do autor é Pedro Abrunhosa. O nome do Quem Me Leva Meus Fantasmas. Quem Me Leva Meus Fantasmas é de Pedro Abrunhosa. Ah, legal. Eu pensava que era do Almodóvar, louco. Não, eu queria... Agora vamos mudar um pouquinho, vamos descontrair, que eu preciso descontrair um pouco, porque eu tô muito puto. Enfim. Eu queria que vocês me falassem, aproveitar que hoje a gente tá aí no dia de combate à homofobia, estereótipos que vocês têm gays, ou que vocês têm que não podem Como assim, ter não podem... porque são gays. Eu começo, daí vocês vão entender. Por exemplo, gostaram de futebol. Eu, por exemplo, eu amo futebol. Eu assisto futebol, eu gosto de assistir dos jogadores. E muita gente... Pior que eu assisto pelo esporte mesmo. Porque nessa parte eu não me ligo muito, não. Eu gosto de assistir mesmo. E quando eu falo que eu gosto de assistir, quando eu falo que eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre, as pessoas acham estranho porque eu sou gay. Gay não pode gostar de futebol. Não, gay não pode gostar. Um gay lá de São Paulo que criou a torcida. Inclusive, nós temos times, né? Não, nós temos sim. O grande Capivaras. Temos aí o Capivaras Futebol Clube, temos vários times hoje no Brasil. Hoje temos, de gays jogando futebol, né? Hoje temos, mas até uns anos atrás não tínhamos. Até uns anos atrás era uma coisa estranha você ser gay, você gostar de futebol, era uma coisa completamente estranha. É a mesma coisa que, há uns anos atrás, mulher gostar de futebol. Hoje em dia é normal. E aqui no Paraná, você torce pra quem? O homem gay é estranho. Aqui no Paraná? Aqui no Paraná eu não torço pra ninguém. Não, eu torço pro Paraná. Paraná não é Tem time. o time Paraná. Claro que é. Eu tinha uma certa simpatia pelo Atlético Paranaense. Eu tinha. Mas, com as últimas eleições e alguns comentários que eu andei lendo por aí, enfim, eu meio que me desestimulei de apreciar o Atlético Paranaense. Mas eu em geral, eu gosto mesmo do Inter, nunca me decepcionou e tá bom. Então, entra lá inclusive, na página hoje eles postaram, do Paraná Clube, tá lá, Paraná Clube de casa, respeitando o isolamento social, e eles publicaram hoje Respeito e Igualdade, 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. Foi o único aqui do Paraná que fez uma postagem nas redes sociais contra a LGBTfobia. Eu não torço, eu não entendo nada de futebol, mas... E... Bom, se o assunto é futebol, né, assim, eu tô meio... digamos que eu sou um pouquinho do Julinho, né? Acho que 30%. Eu gosto de assistir também, mas eu gosto mais de assistir campeonatos
internacionais. Então, eu gosto muito de assistir Copa do Mundo, por exemplo. Assisto, torço, vibro. Eu tive, foi muito bacana ter participado, inclusive, das festas que tiveram durante a Copa do Brasil em 2014, né, aqui, lembrando que Fortaleza, né, minha cidade, teve 2 vezes a seleção brasileira. E tu é Fortaleza ou Ceará? O Ceará. Na verdade, nenhum dos dois. Eu sempre tive um afeiçoamento, né, uma inclinação mais para times com história e tudo. E aí eu fui conhecer a história do Ferroviário. O Paraná. Ferroviário Futebol Clube, que inclusive tem muitos times ferroviários, né, no Brasil. Ferroviário. Que vem, né, de pessoas que trabalhavam. Então eu sou ferrinho, só que eu nem sei se ele tá na primeira divisão. Então o Ferroviário... eu sou um torcedor não muito ligado, assim. Mas eu não tenho problema, assisto e tudo, não é algo assim... Mas eu me emociono mais com os campeonatos internacionais do que com campeonatos inclusive, de clubes. Diego, o Paraná Clube é a junção do Clube Colorado e do Ferroviário, que eram 2 clubes assim populares, bem da classe operária aqui do Paraná. E, inclusive, tinha vários comunistas. Da classe operária, né? Legal. É bem comum. É bem comum para quem gosta de futebol e gosta de história. É legal dar uma pesquisada aí na história da construção da formação de muitos clubes, de muitos times, porque tem a ver com classe operária. E muitos desses clubes atuavam até como resistência, né, em alguns contextos. Mas bem bacana ver a história dos clubes no Brasil. A Copa eu odeio. E na América Latina, né, com todo. Porque acho muito... Eu gosto da Copa. Tudo bem que eu não tenho nenhuma simpatia pela FIFA, né? Detesto, assim, não é que eu detesto, mas enfim, eu não tenho nenhuma simpatia pela FIFA. Mas a Copa eu gosto da Copa porque ela fez muito parte da minha infância. Então, é até interessante comentar isso. Aqui no Sul, eu acho que eu não sei se tem esse costume. Me digam aí se nas cidades de origem de vocês tem. Mas lá onde eu morava, em Fortaleza, é comum, na época da Copa, as pessoas enfeitarem as ruas, pintar de verde e amarelo, as calçadas, colocar tirinha de verde e amarelo como se fosse bandeirinha de festa junina. Então a Copa tinha um significado cultural muito importante para mim por causa disso, muito mais pelo jogo em si, mas era um momento que todo mundo se reunia da rua para enfeitar a rua, era bem bacana, bem gostoso. Eu tenho muitas lembranças positivas da Copa por causa disso. Aqui eu não sou de Curitiba, né? Eu sou de Joinville. Em Joinville, no meu bairro, via muito pouco disso. Se via, era 1 ou 2 casas. O máximo era uma bandeirola do Brasil na janela. E, assim, é engraçado que uma lembrança muito clara que eu tenho na cabeça, assim, no dia que o Brasil perdeu para a Argentina, lá em 90, há 30 anos atrás. É uma lembrança muito clara, assim, na minha cabeça. Meu pai chorando na frente da TV porque o Brasil tinha perdido. Acho que é a lembrança mais remota que eu tenho de infância. Sabe que eu torço para a Argentina toda a Copa. Quando a gente pensa futebol, né? Quando a gente pensa futebol no Brasil, a gente pensa também numa espécie de indústria cultural, assim como aconteceu com o Carnaval, né? Eles se transformaram, né, em objetos de cultura para consumo. Mas eu não sou... Isso é uma coisa, eu acho até bacana quando o Julinho trouxe esse assunto do futebol, porque eu não faço aquela linha pseudo-cult, que é outro estereótipo também, né? Eu não sou pseudo-cult, eu gosto de uma boa farofa, como a gente fala, eu gosto de uma boa farofa, de um bom populacho, eu adoro, eu assisto novela, adoro assistir novela, não tô nem aí, eu adoro, não tem problema nenhum. Sabe uma cantora que eu amo? Eu vou declarar agora o meu amor por ela, até porque ela é minha prima, não sei se vocês sabem, tô falando aqui em primeira mão. Então, eu Marília gosto Mendonça. muito, é uma das minhas, eu acho que do sertanejo, acho que é a única que eu ouço, é a única que eu tenho um certo apreço, por ser politizado na área cultural. Então, assim, eu gosto muito da Marília Mendonça porque ela se posicionou na época das eleições. Eu gosto muito dela por causa disso. Eu não sei nem de quem vocês estão falando. Depois eu mando foto lá no grupo para vocês saberem quem que é.
O Guto é o cult, não adianta. Não, não sou O cult. Guto, Então, aí sim, aí dos sertanejos, eu gosto da Marília Mendonça porque ela se posicionou contra o Bolsomerda. Eu chamo carinhosamente o nosso presidente de Bolsomerda. E o resto eu quero que se foda, que morram secos, porque, inclusive, uma dupla que eu gostava e que me decepcionou bastante também são a favor do Bolso. Eu não vou nem mencionar. Na verdade, eu nem sei, assim, eu sou um péssimo fã no sentido de ficar acompanhando, né? Mas na medida que eu sei também que a pessoa que eu admiro, que eu sigo, que ela compactua de ideologias diferentes da minha, sim, eu também deixo de seguir, eu me afasto, ainda que eu consiga fazer uma mínima separação, mas eu sou um pouco como você, Julinho. Eu acho assim que não tem como separar totalmente a pessoa, né, da obra, sim, né, daquilo que ela faz. Você pode até admirar os trabalhos, por exemplo, mas não vai ficar seguindo. Eu acho um absurdo gays que são fãs, por exemplo, da Cláudia Leite ou da Joelma, que são declaradamente homofóbicas, e eu acho um absurdo. Então eu acho muito, muito absurdo das pessoas gostarem de determinadas... Nós gays gostarmos de determinados artistas. Tem um posicionamento que vai contra a gente. E é um pick money muito fácil, né? Não precisa nem... Claro que ocultar, sim, né? A pessoa pode declarar, fazer esse tipo de declaração. Aí tem os isentões, eu não gosto também desses artistas que são em cima do muro, né? Eu evito. Tipo, uma artista que eu amava de paixão, que é a Ivete Sangalo, eu deixei de ouvir, porque simplesmente é uma pessoa que não se posiciona por medo de perder um público. É uma coisa que eu acho ridícula, porque, por exemplo, o Chico Buarque é um cara que todo mundo sabe o posicionamento político dele, e até quem é contra o posicionamento político dele o admira. Então, assim, não tem por que a pessoa ter medo de perder um público, sabe? Isso me indigna um pouco. Eu só quero frisar aqui que quando a gente está discutindo essa questão de apoio ou não, é muito importante a gente tomar o cuidado, porque assim, como eu já falei, eu falei isso inclusive hoje no nosso grupo. Nós não temos problema nenhum, nós temos aqui um posicionamento político, né? A gente se coloca no lugar de esquerda, mas nós não temos problema algum em discutirmos com pessoas que pensam diferente, que têm ideologia política diferente, independente da gente concordar ou não. Então, por exemplo, se tem uma pessoa neoliberal agora nos ouvindo, né, que defende Estado mínimo, privatização, vai ser ótimo debater com ela, eu não vejo problema algum. Então, assim, por que é importante falar isso? Porque a gente está vendo no Brasil que muitos políticos, até de direita, né, de partidos como democratas, né, ou partidos que são entendidos como de direita, né, como o PSDB, pessoas desses partidos também não estão apoiando mais o governo Bolsonaro. Então, quando a gente fala do governo Bolsonaro, a gente não está falando somente de uma direita em geral, a gente está falando de um governo com características fascistas, né, e que eles não estão conseguindo apoio nem de setores da política tradicional brasileira. Olha o Diego de novo, que são de direita, né, que tendem ali para um centro-direita, o Diego de novo, do MDB, pessoal do PSDB. Tá perdendo foco, então, tá perdendo foco, bicha. Diego, tô brincando. Eu fiz uma publicação no Twitter. Desculpa, gente, é porque política, eu sou um jornalista, eu sou um jornalista político, como é que fala? Frustrado. Eu queria ser um comentarista político do jornal. Mas o debate tem que ser feito baseado em argumentos, né? Porque tem muito liberal aí sim, que não tem o mínimo de leitura e é puro achismo, aí não dá para debater. Então a gente debate com argumentos. A pessoa vai falar mal de Marx, tem que ter lido Marx, senão é achismo, sim, né? Eu fiz uma publicação sobre futebol no Twitter do Tubocast, vocês viram? Eu vi, já retuitei, inclusive. Sim. Eu acho que a política, assim como a religião, porque assim, existe um jargão, né?
política e religião não se discute. Eu acho que se discute na medida que você entende que futebol, né, como a gente fez. Então hoje nós quebramos 3 tabus de uma vez. Eu acho que se a gente tivesse discutido mais... Que se discute, eu acho que se a gente tivesse discutido mais futebol, mais política e mais religião, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Também acho. Sabe? Porque eu acredito que sim, se tivesse discutido sim, mais futebol, mais política e mais religião, a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje. Porque tem corrupção na política, tem corrupção no futebol, tem corrupção na igreja, tem corrupção... E vamos combinar, né? Corrupção a gente aprende em casa. A sociedade é um reflexo do que a gente vive dentro de casa, querendo ou não. Porque a gente aprende... A gente aprende também com exemplos, né, dos políticos. Então, eu acho assim... por exemplo, eu acho que a gente aprende corrupção em casa quando, por exemplo, o pai e a mãe dizem assim: olha, se você não tirar boas notas na escola, você não vai ganhar presente no Natal. Isso é uma forma de corromper, porque querendo ou não, você não está incentivando o seu filho a estudar, a tirar boas notas por mérito. Você está obrigando o seu filho a estudar para ele ter alguma recompensa no final. Isso não é certo. Só que sim, eu não sou psicólogo para afirmar isso. Então, é uma opinião completamente leiga minha. Não, mas isso não tem a ver só com psicologia, né? Tem a ver com ética, com moral. E é bacana porque a gente pode fazer até um link podcast, né? Que foi se for pra ti, bem excitante. Bom pra você, assim. Porque pra mim não foi. Foi bem broxante, inclusive. Foi excitante. Fale por você, né? Não, mas assim, por que eu tô falando isso? Por que eu acho que não é uma questão apenas no campo da psicologia? E aí a gente pode envolver aqui ciência moral, política, várias coisas. Eu, particularmente, eu não gosto do discurso de que uma pessoa que invadiu o supermercado para pegar 1 quilo de feijão... Não tem comparação. Não tem comparação. Que desvia 10 milhões. Então, quando a gente... às vezes eu vejo uma tentativa de igualização, nivelamento, né, das práticas, entre aspas, pequenas práticas corruptas em sociedade, furar a fila do ônibus, tirar 10 centavos de troco que você poderia dar para uma pessoa, igualando as grandes corrupções que são feitas lá em Brasília, por exemplo. Eu não estou aqui defendendo nenhuma prática de corrupção. Eu acho que a gente tem que fazer o certo e tem que tratar as pessoas como a gente, inclusive, quer ser tratado. Então, da mesma forma como eu quero receber o troco direito, eu também não vou tirar 10 centavos de troco de uma pessoa. Então, da mesma forma como eu não quero que furem a minha fila, eu também não vou furar a fila de ninguém. Mas eu acho que a gente tem que entender que o que existe no Brasil hoje é uma corrupção sistêmica e bem estruturada, que está para muito além dessas práticas cotidianas, né, que a gente vê em geral na sociedade. Então, não colocar tudo isso na mesma balança, né, e dizer que é tudo corrupção, de certa forma sim, mas ao mesmo tempo não né? Porque mas as consequências não são as mesmas. Falando de novo sobre o quarto episódio do TurboCast, ele tá bem interessante, viu? Tem muita gente escrevendo, elogiando. É um tema que nem todo mundo tem a coragem de um tema polêmico, porque assim, eu vou falar, assim, eu vou defender o nosso produto porque eu acredito no nosso produto. É que não é um tema que me agrada, assim, te deixa confortável. Não foi um tema que me agrada, tanto que eu quase... Não, nem um pouco. Tanto que eu quase não falei nada. Só fiz acho que 2 perguntas pro convidado. Eu fiquei. Você fiz 2 perguntas pro moço. Você ficou de voyeur. E falei a minha ideia médica cultural. Porque eu fiquei bem aleatório. Mas é um tema importante. As questões que envolvem sexualidade humana me interessam como psicólogo, né? Ainda que eu não seja especialista nessa área, tem psicólogos que se dedicam na parte de sexualidade, mas eu acho que é um tema interessante. Então, mesmo independente de praticar ou não
aquilo que a gente está discutindo, eu acho que é legal debater e debater por outras óticas. Eu acho que a gente conseguiu nesse episódio fazer um debate, coisa que eu falei para vocês várias vezes, né? E gente, ouvintes, eu tô aqui e o Julinho não vai editar isso. Eu tô aqui falando agora o mesmo que eu falei várias vezes para esses dois meninos aqui no grupo do nosso grupo, né, de WhatsApp, que ficou muito bom o trabalho, porque eu acho que a gente conseguiu explorar o tema sobre diversas óticas. E eu acho que esse é o bacana do nosso podcast. A gente traz temas, até temas corriqueiros, né? Às vezes alguns são mais corriqueiros do que outros, mas tentando fazer discussões não muito convencionais, né, sobre a temática. Sim. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Como eu falei, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto porque eu não pratico, né? Eu não pratico BDSM, mas eu fiquei meio assim, tal. Mas eu achei interessante. Eu já estudei, né? Já estudei algumas práticas. É um tema familiar para mim, assim, independente de eu praticar ou não, né? É um tema que é familiar para mim, pelo fato de eu ser psicólogo, enfim. Acho, inclusive, que a gente pode dedicar outros podcasts para falar de questões ligadas à sexualidade em outro âmbito, né? Como a própria pornografia, né? O que diferencia o pornográfico do erótico. A questão do podcast, do episódio passado. Acho que é bacana a gente discutir. Porque ele faz um alerta importante sobre a diferença entre abuso e abuso, fetiche, né, e BDSM. Muitas vezes as pessoas acham que estão praticando BDSM e elas estão praticando outras coisas, abuso, inclusive coisas legais. Então isso ficou bem claro, eu acho, e é importante a gente lembrar, né, sempre que qualquer relação sexual tem que ser com consentimento das duas pessoas, né, ou das mais de duas pessoas que estiverem participando. Consentida. Tem que ser com consentimento. Consentida, Guto. Consentimento não precisa. Foi uma piada que eu não entendi, mas... Ai, gente, desculpa, foi uma piada, mas foi horrível. Edita. Não, mas edita. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, Guto, você falou tudo, né? O entrevistado, ele buscou deixar muito explícito, com perdão do trocadilho, várias vezes a ideia de que as práticas BDSM ainda, né, que elas tenham toda uma performance, toda uma estética até de agressividade, né? Elas estão dentro de um universo consensual. Voltando ao tema sério aqui, acabei de ver minimamente no consensual, New York isso é importante. Times a chamada assim, Brasil, sobre o Brasil. Ó o outro suspirando. É a última vez que eu falo de coisa séria. O agravamento da crise do coronavírus no Brasil mancha o histórico de das respostas corajosas do país a desafios de saúde, incluindo a AIDS nos anos 90 e o surto de Zika em 2015. Fizeram dele um modelo para os países em desenvolvimento. O mundo inteiro está falando do Brasil, de como o governo federal está levando o Brasil, né, para um abismo. Mas, enfim, vamos voltar a falar. É muito difícil e eu confesso que para mim, especialmente como profissional de saúde, é muito doloroso até falar sobre determinadas questões que envolvem a saúde no Brasil, porque o que acontece? O Brasil é o único país, né, com a quantidade de milhões de habitantes que ele tem, que tem um sistema único de saúde. E quem estuda SUS, né, eu não sou especialista em políticas públicas de saúde, mas isso faz parte da nossa formação, né, tanto de graduação como de pós. A gente entende a importância do Sistema Único de Saúde, a gente entende a importância de políticas públicas de saúde, e ao mesmo tempo a gente vê como vários políticos brasileiros, tanto no executivo como no legislativo, fazem um movimento de tentativa de sucatear o SUS. Com o sistema de saúde que nós temos, nós deveríamos, em tese, estar enfrentando essa pandemia de uma forma totalmente diferente. E nós tínhamos tudo para isso, porque temos um sistema único de saúde.
O problema é, temos um sistema de saúde sucateado, temos um sistema de saúde que na teoria funciona, na prática muitas vezes não. E isso é lamentável, né? Porque são conquistas. O SUS não veio de graça, né? O SUS, como uma série de direitos que a gente tem hoje, né, direitos trabalhistas, eles vieram de lutas, de movimentos sociais, de reivindicações. E o que a gente vê hoje, muitas vezes, é a desvalorização de todas essas conquistas. Você vai ter que aguentar eu e o Diego, porque os dois trabalham com saúde. E a pandemia de Covid-19 só veio refletir isso. Eu também, né, sou conselheiro de saúde aqui no município, então não adianta, vai ter que aguentar. A gente vai reclamar desse governo. Qualquer coisa a gente cuida de você, Julinho, da sua saúde. Então tá bom. Mas eu qualquer coisa a gente cuida de você, Julinho, da sua saúde. Gente, eu acho que eu vou precisar ir. Eu tenho que dormir. Não, pior que eu tenho. Já. Enfim, eu não vou falar porque pode ser que você edite. Não edite. Mas assim, chegando nessa parte final, eu gostaria somente de agradecer imensamente a vocês como meus companheiros de podcast. Eu acho bem legal porque, inclusive para quem nos ouve, é muito importante deixar claro, deixar explícito que quando eu, o Guto e o Julinho, nós dialogamos para pensar o podcast, para estruturar o podcast, tudo, esse diálogo ele é possuído de convergências, de concordâncias e de discordâncias, e de divergências. E é por isso que é legal, porque são 3 pessoas aqui que se aproximam em muitos pontos e se distanciam de outros, e tem intimidade já mínima para poder discordar, para poder pensar diferente. Então a gente tem uma intimidade bem bacana para poder produzir, né, um podcast assim para vocês. Eu me sinto muito à vontade, tanto para concordar com vocês, meninos, como para discordar, como para, né, complementar. Legal. Então, mais uma vez aqui eu só tenho a agradecer por estar com vocês nesse projeto. Sim, e... Tu quer que a gente fale o quê? Eu não acredito que eu falei tudo isso pra vocês falarem só isso. Ai, meu Deus. Diego, você é importantíssimo nesse projeto. Tudo... Não, vocês falarem do projeto, não de mim. Eu acredito vocês nesse falarem do projeto. E se eu acredito, eu entrei de cabeça, e quando eu acredito, eu vou fundo, e tanto que eu faço tudo praticamente aqui, né? Como assim? Eu edito, tudo da parte tecnológica. Bom. Por sinal, vocês precisam olhar o roteiro. Da próxima. Dá uma olhadinha lá se vocês têm alguma humanas, sugestão. Então não conte comigo. Tá? Pode deixar. Vai. Olharei. Então, eu quero botar bastante força na questão dos critérios da OMS e tal. Depois a gente... Pode deixar. Então tá. Mas então tá, gente. Eu vou editar uma coisinha, mas não muito, mas vou. Então só tirar o que a gente já combinou de que eu ia tirar. E... Tira essa última parte aí que você diz que é ser pra mim, não é pra mim a homenagem, era que os dois são Tubocast, mas como vocês não estavam inspirados, então dá em nada. Finaliza com a minha fala, então, alô. Eu só consigo ser afetivo. E aí eu ser seco. Quando eu estou perto das pessoas, não consigo ser afetivo. Não, mas a ideia... Quando eu falei isso, a ideia não era demonstrar afeto uns com os outros, mas falar do Tubocast em si, né? De como está sendo legal, como está sendo bacana fazer parte desse projeto. Mas é isso, meus amores. Você também se cuida. Lava a mão, passa álcool em gel, e é isso. Usa máscara. Isso aí. Se for sair de casa... Usa máscara e não sair de casa, né? Passa álcool em gel até no cu, se possível. Não. Aí não. Edita. É a palavra do Diego edita. Agora é edita. Tchau. Hashtag edita. Pode deixar. Então tá bom, gente. Adorei o papo. Hashtag edita, Julinho.
Vocês não Também. vão Então não é vão isso. indicar nenhum produto cultural hoje? Hoje não. Hoje a gente... gente... tá, eu vou então. Deixa eu... Mas nós eu fizemos não algumas lembro. dicas culturais Deixa eu ao falar, longo do Falo rapidinho, daí eu aproveito e já me do podcast. aí vocês já se despediram, eu falo, daí eu cancelo a gravação, tá bom? Aí eu já mando um beijo, abraço, aperto de mão pro povo, e eu já... Esse podcast vai sair amanhã, né? Sai amanhã. Tá bom. Então, gente, eu queria indicar um filme que eu assisti hoje, que eu ainda não tinha assistido, que é o Vingadores Ultimato, que é o último filme que fecha o MCU, né? O Marvel Universo Marvel, que vai começar um novo agora, e é o que acaba agora. E que eu assisti hoje, eu chorei no meio do filme, coisa que eu nunca faço, que é chorar em filme de heróis, super-heróis, mas eu chorei em uma cena lá, mas uma cena interessante que teve, enfim. E eu também queria indicar um filme mais antigo para quem gosta de filme de ação. Eu queria indicar o Kill Bill, com a Uma Thurman, que é do Quentin Tarantino, que eu gosto muito, que é um filme que meio que me desestressa quando eu tô estressadinho, porque eu entre aspas, me visto de noiva quando a Uma Thurman tá de noiva. E é isso. Então, você que nos ouviu até agora, muito obrigado. E a gente volta no próximo sábado com a Jana do Fechados pela Vida. Obrigado. Tchau.